Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo. Hoje é 27 de maio de 2016, sexta-feira do feriado, e estamos particularmente mais felizes porque estamos recebendo a visita de alguns amigos muito queridos. Referimos-nos, ênclise, né? Referimos-nos ao nosso querido Áureo, que está nos visitando pela primeira vez. Estamos também acompanhados do nosso querido Marcos Melo, do nosso João Almeida, do nosso José Irmão, que há pouco estava dando entrevista, né, para a CNN aqui do lado, né? O nosso querido Fabinho, a nossa Sônia, né, a voz feminina, e o nosso querido Guilherme. Estamos estudando, como temos feito nas últimas semanas, o mesmo tema que é discutido lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto a unidade lá do Jardim Itália, quanto a unidade aqui do bairro Capela, na Rua do Café, na esquina de baixo aqui da Rádio Capela. E o tema semanal desta vez é o capítulo 13, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe. É o capítulo 14? Capítulo 14º, né? Então, desculpem, corrigindo, capítulo 14º. 14º. Essa é a piadinha, até uma homenagem que eu vou fazer para minha mãe, né? A minha mãe conta que ela foi uma vez lá no prédio da Receita Federal, mas da Receita Federal do Estado de São Paulo, que fica ali perto da Praça da Sé, vocês devem conhecer, né? E da Secretaria da Fazenda, do Estado, melhor dizendo, Secretaria da Fazenda. E aí, como muitos órgãos públicos até hoje, tem a presença daquele funcionário que é o ascensorista, né? Ascensorista, né? Nossa, para mim era um mistério, né? O que será que é ascensorista, né? Na verdade, é a pessoa que comanda o elevador, né? Ou seja, que vai fazer a ascensão, né? Mais ou menos, o motorista do elevador. E aí, então, o elevador estava cheio, né? E entrou lá uma senhora, minha mãe tinha acabado de entrar, né? Aí entrou uma pessoa lá, meio esbaforida, um pouco ansiosa, né? Que tá quase que ela perde o elevador. E aí essa pessoa virou-se pro ascensorista e disse: por favor, eu vou no 14º. 14º é demais, né? Muito bem. Então, até uma homenagem que eu faço para minha mãe, né? Muito bem. E nós vamos
primeiro ler a passagem evangélica. Essa passagem evangélica nós encontramos no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no de Mateus. No de Marcos encontra-se no capítulo 10, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e no de Mateus encontramos essa passagem no capítulo 19. E lá o mestre diz assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ou seja, os fariseus da época na época do mestre, acusavam Jesus de que Jesus estava contra os ensinamentos de Moisés, né? Nós encontramos isso em várias passagens. E na verdade, como nós encontramos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo é intitulado Não vim destruir a lei, mas colocá-la em prática, né? Dar-lhe aplicação. E tanto é que ele orienta que nós devemos seguir os 10 mandamentos, né? Não roubareis, não matareis, não cometereis adultério. E um dos mandamentos é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Porque Jesus não poderia ir contra os ensinamentos de Moisés. Jesus veio trazer um avanço dos ensinamentos de Moisés. E ensinamentos, nós nos referimos àqueles que são derivados dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, sem dúvida, constituem um norte para uma conduta de comportamento moral que é válida para os dias de hoje. Quem não conhece o Evangelho de Jesus, quem não conhece os ensinamentos de Buda, de Maomé, quem não conhece o ensinamento, mas conhece os 10 mandamentos, se seguir esses 10 mandamentos, tem um código de comportamento moral elevado e certamente estará no caminho correto. Principalmente se colocar em prática, né? Evidentemente. Então, Jesus não poderia ser contra, porque lá no Decálogo, o Decálogo são os 10 mandamentos, e encontra-se no livro de Êxodos, lá no capítulo 20. Então, nós vamos encontrar a seguinte passagem, é um dos 10 mandamentos, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Na terra, nós encontramos terra escrito em letra minúscula, né? Agora, é uma bobagem isso, né? Porque na época de Jesus não tinha nada desse negócio de gramática, né? Não tinha vírgula, ponto e vírgula, não tinha nada disso. E muito menos letra maiúscula, parágrafo, né? Então, os autores que anotaram, eles anotaram na terra e, lógico, foi transcrito como letra minúscula. Agora, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que terra é essa que o mestre se refere? Então, essa é a primeira reflexão que eu vou colocar aqui para vocês. Essa terra é a Terra, o planeta Terra, que é o que nós compreendemos, ou é um pedaço de terra, né? Nós vamos ganhar uma chácarazinha, nós vamos ganhar um pequeno sítio, uma pequena fazenda. Então, se eu for bom para o meu pai e para minha mãe, então eu vou receber uma chácarazinha. Tenha santa paciência, né? Lógico que não é um pedaço de terra, né? Um pedaço material de terra. Agora, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que no futuro? Na terra que o vosso Deus
na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aí nós fazemos um outro questionamento. Por que vos dará? Por que está no futuro? É possível compreender essa passagem no futuro sem a reencarnação? Né? Então, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, fica mais fácil quando compreendemos que nós, buscando a prática de um comportamento ético elevado, honrando aquilo que os nossos pais nos ensinaram, buscando seguir os exemplos de ordem elevada que eles nos deixaram. Se nós praticarmos isso, se nós honrarmos aquilo que eles, os nossos pais, nos ensinaram, nós continuaremos reencarnando na Terra. Por quê? Porque a Terra vai se transformar pouco a pouco, ainda estamos distantes, mas pouco a pouco vai se transformar num planeta de regeneração, num planeta em que o bem irá predominar, e depois, mais tarde, se transformará também num planeta conhecido como mundo ditoso, mundo feliz. Então fica fácil de entender essa passagem quando nós reconhecemos a multiplicidade das existências, quando nós temos essa visão da reencarnação. Fabinho, não tem conversa, vou jogar a bola para você agora. Gostaria de ouvir os seus comentários. Eu vou pegar o gancho na terra aí, Marcelo. Esse povo, um povo muito sofrido, eles viveram por muito tempo como nômades, né? E eles nunca tiveram terra. Eles viviam como escravos aqui, como escravos acolá, em exílio aqui, em exílio acolá, e sempre buscando uma tal terra prometida para eles. Antes de Jesus teve 2 exílios, né? Teve o exílio do Egito e o outro exílio da Babilônia. Né? Então, era cultura para eles essa busca dessa terra. Essa terra onde fosse um reino que eles chamavam de reino de Deus. Era um reino de tranquilidade, de justiça, de paz, de harmonia. Então eles estavam sempre em busca dessa terra, né? Então por isso que Jesus fala no linguajar deles. Então vocês vão herdar essa terra, né? Vocês vão conseguir chegar nessa terra, vocês vão viver longo tempo nessa terra. E se essa terra é uma terra de um rei, que é o Deus, né? Porque o rei deles é Deus. Essa terra cujo reino é de Deus, é onde há paz, onde há harmonia, Jesus fez questão de mostrar que aí se há de honrar pai e mãe, para que você viva nessa terra, né? Senão você não tem direito a viver nessa terra. Dada a importância de se honrar, dada a importância dos pais. E outra coisa que eu queria ressaltar é que esse ensinamento, né, esse mandamento, está lá na base da revelação. Sim. Ou seja, foi 1.500, 1.600 anos antes de Jesus. 1.200, 1.300, um pouquinho menos. Então, e Jesus fez questão de intuí-lo já, né, nos seus emissários, nos seus mensageiros, né? Sem dúvida. Porque a gente sabe que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a gente tem que lembrar que o pai e a mãe são os próximos mais próximos, né? Sim. Então, se a gente tem que amar o próximo, a gente tem que honrar o pai e mãe. Ou seja, é mais do que amar nesse caso. É um amor com uma gratidão. Porque eles fizeram uma coisa pela gente que é impagável, né? Quase uma reverência. Eles abriram a porta da reencarnação, que sem ela a gente não chega a Deus, né? Pra gente. Então, eu acho que é isso, né? É um amor, gratidão, respeito, ressaltar, né? Dignificar, né? Pai e mãe. E
quando fala esse herdar, né, Fabinho e amigos, esse herdar, essa promessa da terra, né? Se fosse uma existência só, quantas almas, quantas pessoas que peregrinaram, né, ao longo da história vamos dizer, do povo de Israel daquela época, né? Quantas gerações que só encontraram sofrimento, né? Cadê essa terra? Cadê essa terra? Entendeu? Então, é muito difícil de nós entendermos essa passagem se nós levarmos em conta uma existência apenas, né? Porque se Deus é todo bondade, todo poder, né? Todo sabedoria, que raio de promessa é essa? Como que ele vai conseguir, como ele vai cumprir essa promessa, cumprir esse convite que ele nos faz? Como que ele vai cumprir se fosse uma existência só? Sim. Não tem como cumprir. Até porque, Marcelo, os judeus estão espalhados pelo mundo até hoje, né? Exatamente. E estão... Ficaram assim até 48, né? Quando houve aquela decisão na ONU, né? E que aquela área, né, foi destinada ao povo lá de Israel, né? A se constituir um país como nós conhecemos hoje, né? Áureo, Sônia, qualquer momento que vocês quiserem fazer uma intervenção, sem problemas, viu? João, Marcos, pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Boa noite a todos, né? Prazer de estar presente com os ilustres amigos, colegas aqui. Só para colocar, honrar vosso pai e vossa mãe, até como o Fabinho estava falando, em 1300 a.C., né? Teve uma das passagens que eu estava lendo nas minhas pesquisas, que esse mandamento era tão importante que se alguém infringisse, ele paga, era uma pena capital, né? A pessoa era condenada à morte por desonrar pai e mãe, né? Na época de Moisés. E tem algumas passagens. E Paulo também cita na carta aos Efésios essa passagem, ele reforça, né? 1500 anos depois, está em Atos dos Apóstolos, né? Então Paulo também cita muito honrar pai e mãe, que ele diz que o comando de honrar aos pais é o único comando que com uma promessa de Deus, que ele fala para que você vá bem, para que você fique viva bastante na terra prometida, né? Então parece que é um dos mandamentos onde parece que há uma promessa. Se você fizer isto, você sairá bem, né? Então é muito, muito interessante. Nós vamos desenvolver mais aí para frente, né? Sem dúvida, bem lembrado, né? E tem uma passagem de Marcos que o Emmanuel relata lá na obra Paulo e Estevão, né? Obra belíssima, né? Obra emocionante, né? Meu Deus, que obra maravilhosa essa, né? Nossa, impressionante. E então, quando o Saulo, né? Ainda Saulo, ele havia se tornado seguidor de Jesus, né? Ele havia se convertido e num determinado momento ele volta para a terra natal, né? Lá em Tarso. E lá na terra natal ele procura pelo pai. E quando ele procura pelo pai, o pai ou os pais, né? Já sabiam da história da sua conversão e eles se sentiam envergonhados. E eles consideravam uma desonra mesmo. Eles descrevem mais ou menos isso que você falou, sabe, o Marcos? Não a ponto de ser condenado à morte, né? Mas o pai de Saulo não quis recebê-lo, virou as costas para ele, né? Falou que ele era motivo de vergonha, né? Para o povo da raça lá, né? Da raça de Israel, e que era para ele
não procurá-lo mais. Se não me engano, nessa altura, acho que a mãe já havia morrido, né? Acho que a mãe já havia desencarnado e ela entrou em profunda depressão por causa da conversão de Saulo aos ensinos de Jesus, né? Se não me engano, acho que foi isso que aconteceu, né? E aí, olha só que interessante, né? Mesmo o pai virando as costas para o Saulo, após o Saulo tomar outro rumo, né? Porque ele esperava que ele fosse recebido pelo pai e tal. Então ele ia ficar ao relento, né? Ou seja, ele ia viver como mendigo, né? E aí o pai do Saulo enviou, acho que um empregado dele, né? Alguma coisa assim. E aí o empregado forneceu uma quantidade de dinheiro, né? E essa quantidade de dinheiro para ele pelo menos poder sobreviver, né? Aí depois aconteceu outras coisas, né? Que vale a pena ler, né? Com esse dinheiro que foi dado, né? Vale a pena ler a obra Paulo e Estevão, uma das mais belas, um dos mais belos romances que a humanidade já teve oportunidade de conhecer, né? E então, só um minutinho. Pois não, Marcos? Até mostrar uma passagem no que você está falando, Marcelo. Aqui está em Ezequiel, que fala assim: enquanto devemos honrar nossos pais, isso não significa imitar os que não honram a Deus, né? Então, honrar pai e mãe desde que eles honrem a Deus, né? Aí Paulo fala em Atos, né, dos Apóstolos, que o que devemos fazer se nossos pais nos pedem para fazer algo errado? Vamos honrá-los ou não? Ele fala, neste caso devemos obedecer a Deus e não aos homens. Interessante. Então, se os nossos pais nos dão conselhos, vamos dizer assim, antiéticos, logicamente que nós devemos buscar o comportamento, né, a escolha correta, né? Mesmo porque os nossos pais, da mesma maneira que nós, filhos, estão distantes da perfeição, né? Então nós temos que saber também fazer a separação do joio e do trigo. Sônia, gostaria de ouvi-la. Você quer fazer um comentário agora ou deixemos para diante? Não, é interessante a gente dar prosseguimento. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. É um prazer enorme estar aqui, uma roda de amigos, falando mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que nos fazem engrandecer a alma e que traz a gente o espírito, a compenetração da responsabilidade de ser pai, de ser mãe. E nesse conjunto, lembrando do 4º mandamento, que é honrai vosso pai e vossa mãe, nós vamos dar uma pincelada do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, que foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. E no item 135 desse capítulo, o título é Paz. E ele fala sobre uma passagem na Bíblia, Éfesos, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo. O Paulo é que fez esta passagem aqui, né? Lembrando que a admoestação é censurar, né? Fazer a censura dos filhos no momento certo, corrigindo os chamar erros, atenção. Chamar a atenção. E ele faz uma entrada bem interessante, que é um texto curto, mas eu vou ler em partes conforme a gente for conversando aqui. E ele começa assim: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procuram prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia
ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções da humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Então ele fala aqui, urge em reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já mostram susceptível a receber o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho. Terminando só essa frase, que eles assistem. Então, nesse conjunto, nós temos uma grande responsabilidade com os nossos pais, e os nossos pais, como também, têm grandes responsabilidades com os filhos. E essa troca, esse sinergismo, porque é uma troca de forças, né? Mas forças oriundas da educação, do amor e o respeito. E nós temos que implantar desde pequenininhos, porque a partir dos 7 anos, o espírito praticamente ele já está com a encarnação dele completada. Qualquer erros que nós pudermos corrigir, cumpre-se aos pais essa responsabilidade, desde quando nascem até completar 7 anos. E essa complexidade de vida que hoje a gente encontra no seio da família é o excesso de liberdade, o excesso de mimos, o excesso de atividades que nós damos para os nossos filhos, e eles acabam ficando longe do amor, da verdade, do verdadeira compreensão do amor com a família, e eles criam os hábitos que os pais criaram. Quando eles crescem, eles ficam distantes dos pais. Eles acham que os pais não tinham mais nada do que obrigação. Esqueceram de desenvolver o amor, esqueceram de desenvolver a compaixão, esqueceram de colocar até no coração dessas crianças Deus, a vida, a religiosidade, o porquê que estamos aqui, para onde vamos, qual é a nossa missão. E é desde pequeno que a gente incute isso. Então, nossa responsabilidade com os filhos é criá-los para que mais tarde nós não soframos os tipos de arrodos que a gente acaba encontrando com eles como é que se diz, o afastamento do núcleo familiar, os maus tratos que eles acabam depositando dos pais, porque os pais só foram uns objetos para eles de interesse. E essa é a lei da ação e reação. Aqui que se planta, né, a gente se colhe. E a responsabilidade muito grande também, para que nós, aqueles que têm o conhecimento, nós devemos ter consciência de como tratar os nossos pais. E não, interessante que, só para finalizar, essa semana eu estava vendo uma parte do Evangelho que fala que a gente não deve escolher dentro da casa os cantos mais desacomodados para os pais, dando um abrigo só porque eles estão morando nos piores cômodos da casa. Que nós não devemos fazer que os nossos pais, já velhos e cansados, se incorporem nos atributos dos afazeres da casa, pedindo para que eles ajudem, cuidam, lavam, limpam, como se eles tivessem a mesma energia jovial. E aí rebate esse mesmo contexto do Evangelho. Os nossos pais nunca reclamaram quantas trocas de fralda, quantas noites mal dormidas e quantas doenças, né, socorridas por nós. E nós, ao contrário, muitas vezes reclamamos essas dificuldades, a lerdeza dos pais, as dificuldades de articular, e a gente não tem paciência, quer que eles sejam rápidos. Eles acabam, às vezes, até diante de uma simples refeição, por dificuldade de comer, se sujarem, eles acabam levando bronca, né? Dão colher. Então, a gente tem que ter
uma noção do espaço, não fazer ao próximo o que a gente não gostaria que fizesse a nós, não é verdade? E isso é o segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, e amar o próximo, assim como nós gostaríamos que amássemos a si próprio, né? A nós próprios. Mesmo porque, né, Sônia, amanhã nós é que estaremos na senectude, né? Nós é que estaremos na condição que os nossos pais estão hoje, né? Ou estiveram hoje. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e gostaríamos de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, à nossa querida Luciana, minha irmã, a Maria Fernanda, que estão acompanhando o programa lá na Zona Norte de São Paulo. Retornamos... E o Dedé? Ah, sim, o Dedé, lá no nosso amigo querido, lá no Rio, né? Que graças à convivência com o nosso querido Guilherme, ele está deixando de ser levado, né, Guilherme? Está melhorando bastante. Muito bem. Então, melhorar bastante também é o nosso objetivo, né? E uma das maneiras de obtermos esse êxito é justamente colocar em prática esse mandamento de honrai vosso pai e vossa mãe. Parece que é fácil, parece que muitas famílias encontram-se em perfeita harmonia e podemos dizer dessa maneira que as famílias convivem harmoniosamente. Mas, ao mesmo tempo, todos sabemos também que os maiores conflitos encontram-se dentro do seio da família. E, não raro, nós nos deparamos com questões que envolvem ingratidão dos filhos, mas também ingratidão dos pais. E, logicamente, que esse tema é um tema mais espinhoso, é um tema de difícil avaliação a maioria das vezes, principalmente por se tratar de pessoas que conviveram conosco, que nos trataram com amor, com carinho, com cuidados e cuidados os mais notáveis, né? Seja não só para cuidar da nossa higiene quando nós éramos crianças, quando éramos bebês, como também quando, agora há pouco a Sônia citou, quando tínhamos febre, tínhamos doenças as mais variáveis, e os nossos pais que cuidavam de nós. Só que num determinado momento, né, principalmente a partir da adolescência, quando se estabelece o luto, é o luto que se diz, né, Sônia? O luto dos filhos para com os pais. Então, é como se nós, adolescentes, nós, jovens, eu estou falando com tanta firmeza o nós, né, que parece que eu sou jovem mesmo, né? E é quase adolescente. Quando éramos adolescentes, quando éramos jovens, nós estabelecemos praticamente assim, uma aversão àquilo que os pais nos ensinaram. Nós nos voltamos contra os nossos pais, muitas vezes. E muitas vezes também, devido à nossa imaturidade psicológica, devido à nossa imaturidade espiritual, nós acabamos levando esses conflitos adiante e, muitas vezes, criamos conflitos de tal monta que nunca mais nos encontramos com os nossos pais. Olha só que situação absurda, né? Pois não, João? Fique à vontade. Boa noite a todos, queridos amigos, ouvintes e os queridos amigos aqui presentes também. Eu estava pensando, na hora que o Marcelo estava comentando, o seguinte: na realidade, com esse conceito divulgado pelo Espiritismo, né, da reencarnação, né, muitas vezes
nós já fomos pais e filhos, né? Quantas vezes já fomos pais e filhos? E, eventualmente, também invertemos posições, né? Às vezes somos pais, os nossos pais são nossos filhos em alguma encarnação, quem sabe? E também existe, eu só queria lembrar, né, da profissão aí do Marcelo, mas assim, que se diz, né, das mães, que as mães dão à luz, né? Quando se diz que a mãe dá à luz, é porque está o quê? Está retirando, o filho está vindo das sombras, né? Quer dizer, a gente normalmente quando estamos no plano espiritual, com o nosso grau evolutivo de hoje, não estamos lá essas coisas, né? A gente se acha, mas na realidade a gente não é lá essas coisas. Quando passamos para o plano espiritual, né, normalmente não estamos convivendo ou vivendo em locais muito iluminados, né? Então a mãe tem todo aquele ato de caridade, né, de receber, tanto a mãe quanto o pai, né? Mas a mãe de dar a luz, quer dizer, oferece a luz ao filho. Para quê? Para que ele consiga, né, nesse ato, né, de extrema caridade, né, dar, vamos dizer, vazão e trabalhar a questão dessas diferenças que foi comentado aqui, né? Inclusive, estava lendo naquele livro que o nosso querido Fábio recomendou, Vivendo o Evangelho, do André Luiz, e aí o André Luiz fala no capítulo, na lição 179, ao encontro de Deus, ele diz, credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e agredido, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. E ele termina assim: através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Então, assim, é muito forte, é muito lindo, muito real para a gente, muito próximo do nosso coração, e nada disso seria possível, né, se não houvesse esse ato de extrema caridade, né, dos pais de receberem os filhos, né? Nós que já tivemos a oportunidade de ler os livros de André Luiz, em quantos casos André Luiz cita lá que, né, tem que ser feito um trabalho de convencimento dos pais, porque às vezes os filhos, né, que vão reencarnar naquela família, né, tiveram problemas tão graves no passado e que às vezes ou o pai ou a mãe não aceitam, é difícil, né? Quantos casos de aborto, na verdade, quantos casos de abortos assim naturais e outros provocados porque, por exemplo, a rejeição, exato, porque assim é como a sensação da mãe, né? Eu, pelo menos nessa encarnação como homem, né, não tive passei por essa experiência, mas assim, a sensação da mãe de ter um espírito dentro de si, ali no corpo, de um grande inimigo. Olha que coisa complicada de ser trabalhada. E quanta caridade, né? Quanta caridade é praticada diariamente no mundo para que esses laços difíceis se rompam, né? Então era isso que eu queria colocar, sem lembrar esse ponto. E João, eu assisti a preleção de segunda-feira e eu vou pedir até para a Aura ajudar a resposta, que assim, mas eu nasci, vim para esse mundo e minha mãe me bateu muito, eu nunca fiz nada, ela me batia, me queimava com cigarro, meu pai me batia com fivela de cinto, e aí eu vou na igreja e escuto isso, ou então eu vou no centro espírita e escuto que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Como é que faz, Áureo? Boa noite, Guilherme, boa noite, amigos, boa noite, ouvintes, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu ouvindo aqui os comentários dos companheiros, eu estava pensando uma coisa, né? Como os ensinamentos de Jesus, eles se entrelaçam, né?
Porque nós falamos de vários assuntos aqui até agora. Nós falamos de reencarnação, falamos de caridade, falamos de amor, né? Falamos de tudo o que Jesus fala sempre. E no caso específico do ensinamento que ele nos traz hoje, ele repescou aquilo que estava lá no Decálogo, né? De tão importante que era. E ele prometeu a felicidade, né? Tudo isso que nós estávamos falando da terra, da vida futura, é a felicidade, o equilíbrio, né? O Marcelo agora, no nosso recomeço, ele citou a palavra prática, né? Na frase pôr em prática. E é aí que eu gosto, para responder o que o Guilherme falou. Porque a história é mais ou menos assim, né? Nós mesmos, agora há pouco, quando éramos adolescentes, e aqueles que ainda estão na adolescência, né? Falamos assim, poxa, eu não pedi para nascer, né? Pediu. Nós pedimos sim, né? Outro dia eu estava até conversando com o Zé Irmão lá no Paulo de Tarso. Nós até vamos fazer esse estudo, né? Sobre a relativização da população da Terra, de encarnados, de desencarnados, de outros planetas. É um assunto aí que vai dar bastante comentário. Mas, sem dúvida, que se nós pensarmos que há muito mais espíritos desencarnados esperando a oportunidade de vir do que os encarnados, dá para nós imaginarmos o tamanho da fila, né? E por aí nós podemos ter a certeza de que nós pedimos, nós imploramos para vir. E esses seres que nos recebem, eles nos dão a oportunidade da vida. Às vezes nesses conflitos, como o Marcelo estava mencionando, como o Guilherme retocou, né? Que geram até problemas graves, né, João? Mas é assim que nós evoluímos. É assim que nós conseguimos ter a oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos de ruim, de errado, né? E muitos de nós podem não ter, até hoje em dia isso é bastante comum, muitos de nós podem não ter a oportunidade, a vivência, a experiência de ser pais. Mas todos nós somos filhos. Todos os que estamos encarnados aqui somos filhos, né? E se não fossem pelos pais, nós não teríamos a oportunidade, né? Ah, mas o meu pai ou minha mãe não é um bom pai, não é uma boa mãe. Eles são violentos, não me dão bons exemplos, trazem chantagens, né? Ou me deseducam, que é o que a gente estava também conversando sobre o mundo de hoje. Mas mesmo assim, eles merecem o respeito, eles merecem a honra, porque é através deles que nós estamos aqui. E Jesus também, Moisés também teve essa intenção, de outra maneira, estende esse dever àqueles que substituem os pais biológicos, né? Que podem ser os avós, os tios, a vizinha, a moça da creche, né? Alguém que me adotou. Então, todos nós, mesmo sem ter pais, temos pais. E devemos essa honra a eles, né? Nós ouvimos na semana passada a palestra da Deusa, que veio dizer para nós aqui no Paulo de Tarso, que paternidade e maternidade são missões. Eu diria que filiação é dever de devoção. Porque se não fossem os pais, nós não estaríamos aqui para contar a história. Não é, meu primo? Olha, até pegando um gancho aqui do que o João falou, que você falou também, até vou colocar aqui, eu acho que vale lembrar um caso que teve no Rio de Janeiro, que vocês se lembram do João Hélio, aquele garoto que foi arrastado por quarteirões, né, preso ao cinto, né? Os membros foram se estraçalhando. Foram, tal. E 2 anos após o desencarne dele, ele escreve, através de um médium, ele manda uma mensagem para os pais, dizendo
que ele teria que passar por aquilo, porque em reencarnações passadas ele foi um tirano. Ele tiranizou milhares de pessoas, de cristãos, enfim. Da mesma forma, ele amarrava as pessoas na biga, no cavalo, puxava e destraçalhava as pessoas. E que ele ficou 1500 anos aguardando a chance de reencarnar e que não havia ninguém que quisesse ser os pais dele. E este casal, que foi vitimado por ele, concordou em ser os pais. Você vê que coisa linda, né? Que os pais, arrepia essa história. Que ele, através dessa mensagem, ele conforta os pais, né? Que depois disso eles realmente, aí eles ficaram confortados, né? Por uma história de amor, né? Eles falaram, não, eu vou dar a oportunidade dele vir e resgatar um pouco dos erros que ele próprio cometeu. E ele diz que terá outras vezes que ele ainda não resgatou totalmente, né? Coisa de linda história. Linda história. E eu me lembro também o Divaldo, eu estava até vendo o Divaldo, uma citação dele muito interessante, que ele fala assim: a família talvez não seja a que gostaríamos de ter, mas é a ideal, né? Para nós, para cada um de nós. Então, muitas vezes você os pais judiam da criança, tal, que a criança, né, fica maledizendo aquilo, né? Talvez não era aquela, mas é ideal para ela, para o estágio de evolução necessário, né? Que é lindo isso. João, não, eu queria comentar que o Auro estava falando, se não fossem duas coisas. Primeiro, se não fossem os pais, a gente já ia estar lá na fila, né? Quer dizer, ainda bem que eles nos passaram a senha, né? E eu acho que um outro ponto que eu ia comentar também, assim, dentro desse conceito também, que o Espiritismo, graças a Deus a gente já conhece o Espiritismo, né? Em trabalhos, assim, de doutrinação, né? De encaminhamento de espíritos, assim, porque essa missão, né? Da maternidade, principalmente a maternidade, né? A gente que tem, né, essa oportunidade de participar de trabalhos tão maravilhosos como esses, de encaminhamento de espíritos, na grande maioria dos casos, quem acompanha o espírito até o momento dele ser atendido é a mãe. Na grande maioria dos casos, os espíritos que estão aqui presentes, se eu estiver mentindo, me perdoem, mas assim, se eu estiver enganado, mas assim, e isso é aquele amor incondicional, né? Onde muitos veem um monstro, né? A mãe vê um ser amado que precisa ser socorrido. Sem dúvida, bem lembrado, João. A Sônia vai fazer alguns comentários, só que antes, eu só gostaria de pedir para você, viu, Fabinho, para depois você contar para nós. Eu sei que você sabe, entendeu? Por isso que eu sei, você vai contar. Vai ter condições de contar. A trajetória do nosso querido Haroldo. Filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Aí vem um comentário sobre essa passagem. O que quis dizer isso, né? Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento e a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles os quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual,
escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre um recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esquecemos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então, eu acho que é interessante a gente ver, olha quanta responsabilidade de uma criação mal direcionada, nós podemos desvirtuar todo um processo reencarnatório em compromissos que darão dificuldades no futuro para esse espírito, né? Exercer a paternidade e a maternidade. Então, a responsabilidade que nós temos sobre isso, nós devemos estar sempre atentos. E é muito bom a gente ter um direcionamento através do Evangelho. Se toda a família se reunisse a uma mesa, lesse o Evangelho, falasse sobre Jesus, sobre as leis morais, sobre os mandamentos, que eu sempre falo que os 10 mandamentos é o resumo fácil para o ser humano não esquecer dos seus deveres. É uma cartilha onde a gente não pode se perder, mas como é difícil seguir essa cartilha, né? São 10 passinhos. Quem de nós consegue fazer na íntegra os 10 passinhos, os 10 movimentos? Mas Jesus, mesmo assim, não se cansa da gente. É a oportunidade do nosso crescimento, é que Ele espelha que nós prosseguimos. Então, Ele manda vários recursos, várias literaturas, várias religiões, para que cada um, no seu grau de entendimento, abrace o conhecimento e se exerça em cima de tudo. Porque o nosso objetivo aqui na Terra, afinal, é o progresso. E o nosso progresso começa dentro de casa, dentro da família, dentro do conceito, onde que Deus está acima de tudo, no centro, e nós estamos aqui graças a Ele. E dentro desse conceito é que a Terra vai expandir em conhecimento e em prosperidade, mas principalmente a união das almas afins, elas vão se depurando, e essa depuração é uma peneira que segrega todo o mal para fora, deixando apenas o caldo importante, o caldo que é enriquecido, e que nós vamos sorver, que é o conhecimento e a vivência. Então nós temos que nos esforçar para que o Evangelho seja o mais importante livro dentro de um seio familiar. Beleza, Soninha, muito obrigado. Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical? Retornamos então com a continuidade do nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo. Hoje estamos refletindo sobre o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. E agora há pouco comentávamos que o nosso querido Fábio faria uma dissertação sobre como foi a trajetória do Haroldo Dutra Dias, né, Fábio? E é uma trajetória que nos serve de muitos exemplos, né? Então eu gostaria que você contasse para nós. Eu só queria falar para quem não sabe quem é o Haroldo Dutra Dias, né? Tentar falar. Vale a pena também. O Haroldo é um estudioso da doutrina espírita, apaixonado pelo Evangelho, né? Tão apaixonado pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, que resolveu estudar o aramaico, o hebraico e o grego, porque nas suas pesquisas ele sentia dificuldades com as traduções atuais, né? E ele foi buscar essas línguas, né, para ele poder fazer os estudos na fonte.
E nós tivemos a oportunidade de receber das mãos dele a tradução do Novo Testamento direto do grego, porque antes a gente só tinha do latim, né? Então ele pulou aí uma etapa de inserção de erros, de possíveis erros, né? Por trazer direto da fonte, né, do grego para a gente essa tradução, do grego para o português. Então é um sentimento de gratidão muito grande que a gente tem por ele, não só por isso, mas também pelas palestras que ele dá, né, no Brasil e no mundo. Ele é um grande palestrante e fala com uma simplicidade, fala com o coração, fala com um jeitinho mineiro, gosta de pamonha, né? Então não tem como não se afinizar com essa pessoa tão maravilhosa. E sem atrapalhar a sua atividade, né, a sua atividade profissional, né, Fabinho? Exercendo com brilhantismo o cargo de juiz de direito, né? Próximo de Belo Horizonte, em né? Contagem, né? E uma família, né? Uma esposa com um filho e uma filha, e um excelente pai, um excelente marido. A mulher está sempre junto com ele nas palestras, os filhos também. Então é muito bonito seguir o Haroldo e ver o exemplo que ele dá dessa perfeita integração entre Deus, família, divulgação, trabalho e etc. É muito bonito. E essa pessoa, que muitos de nós temos como exemplo de vida, eu, para ser sincero, eu até o tenho como um missionário, nos admiramos em ver a sua história, né? Ele conta que a sua mãezinha, com menos de 18 anos, veio do norte de Minas, naquela região árida, muito pobre, para trabalhar em Belo Horizonte, numa casa do Vale do Jequitinhonha, para trabalhar numa casa de família. Como empregada doméstica, né? E aconteceu que por um acidente ela se engravidou do filho do dono da casa. Então aquilo foi uma situação inesperada, indesejada, e ela teve que voltar para o Vale do Jequitinhonha, para aquela região de pobreza dela, de onde ela veio para tentar a vida, né? Para tentar conseguir um trabalho e seguir adiante, né? E voltando para lá, passou por dificuldades novamente, e para encurtar a história, ela teve esse filho, né? O menino, que era o pai, foi afastado, também foi para outro lugar, foi enviado pelos pais para outro lugar, completamente afastado dela, né? Então ela se virou com esse filho, conforme ela pôde. E o Haroldo conta, né, que essa mãezinha dele, se virando, ele precisou passar por... quando ele tinha 10 anos de idade, ele já contava 8 famílias que ele viveu com elas, para poder sobreviver, né? E mesmo assim, com um carinho pela mãe dele tão grande, pelo pai dele, que ele conta nas palestras, né? As visitas que ele faz para a mãe, como que é o relacionamento dele com a mãe, como que é o relacionamento dele com o pai. Inclusive foi numa das visitas dessa para o pai que ele contou que ele gosta de pamonha. E ele, assim, esse amor, esse carinho, e venceu na vida, né? Venceu na vida tanto pelo lado material, o desafio que a sociedade impôs para ele, né? Ele se tornou juiz de direito, começando como office boy e tudo, fez concurso, estudou só em escola pública, fez concurso e se esforçou e passou, né? E assim como do lado espiritual também, né? Uma pessoa muito engajada na sua ascensão espiritual e que traz com ele uma multidão de pessoas que querem também estar mais perto de Jesus, né? E estudar o Evangelho junto com ele. Então, só para fechar, né? Eu queria pegar um ganchinho aqui também nessa história. Lembrando do estudo lembrando dos comentários dos amigos aqui antes, falando que às vezes a gente não tem bons pais, não tem os pais que a gente queria ter, né? Como no caso, desculpa, não é que a gente não tem os pais que a gente queria ter, a gente reclama dos pais que a gente tem, né? E se a gente for falar assim rapidamente qual que é a missão da mãe, que é aquela pessoa que vai desenvolver o afeto, né, na criança, que vai dar equilíbrio e sustentação emocional para a criança,
e a gente vai ter algum filho que reclama que não teve isso da mãe. E eu só queria trazer o ponto de que a doutrina espírita sempre fala pra gente que a responsabilidade é sempre nossa. Não adianta a gente jogar a responsabilidade para o pai, não adianta a gente jogar a responsabilidade para a mãe, né? Por que a responsabilidade é sempre nossa? Porque se eu não tive o merecimento de ter uma mãe que me dá essa sustentação emocional, que me dá esse equilíbrio afetivo, etc. e tal, se eu não tive esse merecimento, é porque eu tenho que trabalhar nessa área, né? Eu tenho algum ponto para resolver nessa área. Então eu tenho que buscar esse equilíbrio afetivo, essa sustentação emocional com as minhas próprias forças. Por quê? Eu trabalhei mal com isso no passado. Eu trabalhei mal com isso no passado e preciso agora sofrer essa carência para valorizar. Então não existe isso de jogar a culpa no outro, de jogar o problema nos pais, de falar que o nosso pai que tinha que ter nos dado essa força para lidar com os desafios da sociedade, essa resistência, né? Essa segurança, falar assim, não, meu pai não me deu nada disso. Não, se eu não tive o merecimento de ter isso do meu pai, é porque eu trabalhei mal com isso e agora eu preciso buscar isso com as minhas próprias forças. Preciso valorizar, preciso criar isso, né? E tampar ou seja, harmonizar um problema que eu não fui capaz de lidar com ele no passado. Então, isso é muito importante realmente, e é muito interessante ver como a obra de Deus ela é incrível e ela é perfeita, né? Porque você ser pai ou você ser mãe, eu acho que a maioria aqui já tem essa experiência, né? De ser pai, né? Ou ser mãe no caso da Sônia. E a paternidade e a maternidade nos transforma realmente, né? Nos muda, em algum ponto nos muda. Claro que tem algumas pessoas que não seguem isso à risca, mas se a gente pegar o montante do mundo, é um número bem pequeno. A grande maioria das pessoas, elas são mudadas de alguma forma também pela paternidade e pela maternidade. Embora nós tenhamos, né, João, essas dificuldades do espírito em relação nos relacionamentos e a oportunidade misericordiosa que Jesus nos dá da reencarnação, o próprio ato, o próprio fato de ser pai, eu lembro que quando eu tive minha filha, eu chorei no nascimento dos dois, tanto da Carolina quanto do Eduardo, do Pedro, dos três, porque é algo diferente. E quando você olha aquele bebezinho ali, parece que algo já muito forte te liga a ele, né? E quando chega a noite, o que você quer fazer é protegê-lo de todas as formas, né? É algo inexplicável. Só quem sabe, só quem é pai, quem é mãe, que sabe isso. A gente não consegue nem explicar com palavras. O sentimento ele é muito maior, né? E aí eu acho que, não sei, os meus filhos podem ter sido alguma coisa minha não muito boa no passado, mas só esse amor que nós já criamos no momento do nascimento, como diz Pedro, né, o amor cobre multidão de pecados, eu acho que só naquele momento ali muita coisa já é sanada naquele momento. E eu lembro, e a psicologia também fala, que todas as vezes, principalmente quando nós somos mais jovens, que a gente passa por algum perigo, a gente lembra de duas palavras. É ai meu Deus e ai mãe, né? Cadê minha mãe? A gente lembra de Deus e lembra da mãe. Então a criança, e eu reparei, eu também não tive oportunidade, não sei se eu já tive outras encarnações, mas eu acho que não. Vão ser encarnações futuras como mulher, para ter a dádiva de ter um filho. Porque a ligação que o filho tem com a mãe também é algo inexplicável. A gente repara que eles são como se fosse uma só carne mesmo, até uma certa idade. Depois o cordão umbilical, quando a mãe deixa, porque as mães também, elas querem ainda, né? Mas o filho aos pouquinhos vai tentando cortar aquele cordão. É muito forte, né? Principalmente nos primeiros anos de vida ali, onde a mãe está, o filho está junto, a filha está junto. Os meus filhos, até hoje, eles são muito ligados com a mãe, né? Tem esse amor muito forte. E o filho também cria esse amor muito forte, né? Então, quando a palavra diz assim,
na minha visão nesse momento, no meu ponto de vista. Honrar pai e mãe, Jesus está nos advertindo que se nós amamos, porque quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não quer ver outra pessoa sofrer, não é? O pai, até quando meus filhos iam tomar a injeção, eu gostaria que fosse em mim, né? Eu sei que é uma coisa boa, então você vai, mas eu gostaria, quando entra a injeção na perninha dele, que ele só está aqui ligado, fala, poxa, se pudesse ser no meu braço, né? Eu não pensaria duas vezes para trocar, né? E o filho também. Ele tem uma necessidade da mãe, até hoje eu tenho um carinho pela minha mãe, só em pensar dela estar sofrendo, eu sofro em antecipado. Então a palavra diz, quando ele diz honrar pai e mãe, honrar está falando assim, não envergonhá-los, dar mérito a eles. Porque nós nunca sofremos as consequências de nossas atitudes sozinhos. Alguém disse aqui dos irmãos que cometem erros e vão presos. Todos podem tacar pedra. Todos podem reclamar. Até no caso de estrupadores. Quem está todo domingo lá? É a mãe. Ele pode ser o pior dos criminosos. Se a mãe estiver encarnada, estiver viva, domingo de manhã ela está lá. Com a roupa, com um pedaço de bolo, com comida. E se você for entrevistar a mãe dela, ela fala assim, eu sei que o meu filho errou, mas é meu filho. É meu filho. Agora imagine o amor de Deus, porque André Luiz diz que o amor mais próximo que tem de Deus para conosco é da mãe para com o filho. E ela é capaz de amar essa pessoa que para nós é um monstro. E para ela continua sendo aquela criança que precisa de atenção. Agora, a humilhação que ela passa, o sofrimento que ela passa em ver um filho nessas condições. Então o sofrimento não é só nosso. O sofrimento, às vezes, é muito mais deles. Então, quando a gente for fazer alguma atitude, que às vezes não é uma atitude boa, vamos pensar não só na nossa consequência, mas na consequência para aqueles que nos amam também. Para aqueles que nos amam. Porque a mãe sofre muito mais do que o próprio filho quando comete um erro. E no que se diz respeito à reencarnação e às oportunidades, gostaria de citar muito rapidamente o caso de José Olímpio, Antônio Olímpio, que está lá no livro Ação e Reação, de André Luiz. É um espírito que é resgatado na mansão Paz, lá no mundo espiritual, em situação muito difícil. E André Luiz se impressiona muito com aquele espírito em cima da mesa, acabou de vir através dos irmãos que saíram nos matagais da espiritualidade, e recolheram aquele irmão em situação muito difícil, ele fica repetindo ali como se estivesse em transe. E aí os espíritos falam, este irmão, resumindo, esclarecendo, na Terra ele foi uma pessoa muito rica materialmente. Quando os pais morreram, ficou uma herança muito grande, que ele deveria herdar junto com mais 2 irmãos. Mas ele não queria dividir a herança. Então chamou os irmãos para fazer um passeio de barco, dopou a bebida e virou o barco. Os 2, com os corpos agora dormentes, não conseguiram nadar e vieram a morrer. E ele conseguiu nadar até a beira, até a saída, a margem do rio. Aos olhos da justiça, aquilo foi um triste acidente, da qual só ele saiu vivo, não é? E ele gozou da fortuna até o dia de sua morte. No entanto, quando ele desencarnou, os irmãos em revolta estavam do outro lado esperando ele e iniciaram um processo de vingança muito terrível. O livro é muito lindo porque mostra o resgate desses 2 irmãos e de Antônio Olímpio através da esposa de Antônio, que depois, por misericórdia, ela recebe esses 2 irmãos. Mas antes há uma coisa que o espírito de Sanzio diz que me impressionou muito. A situação do espírito é tão difícil que eles falam, vamos reencarná-lo imediatamente. Mas ele fala assim, Antônio Olímpio viveu tão para si e tão só para si, que não há ninguém que possamos apelar para recebê-lo em reencarnação. Olha a situação, aonde chega. Tem uma pessoa, ele disse, ele foi muito egoísta em toda a sua vida, mas ele criou bem o filho, deu condições necessárias para que o filho, não deu tanto amor, mas deu as condições necessárias para que o filho se formasse, para que o filho sobrevivesse e tudo mais. E o filho
recebeu em núpcias, né? Acabou de casar-se. Então, em sono, vamos pedir para a esposa, para a nora de Antônio Olímpio, por misericórdia que o receba. Porque é a única saída que nós temos. Pelo amor que ela nutre pelo filho de Antônio Olímpio, vamos apelar a ela para que ela receba Antônio Olímpio nesta reencarnação. Então, nós pedimos sim, de uma maneira ou de outra. E ela, que não tinha ligação direto com Antônio Olímpio, aceita recebê-lo. E ele volta agora como neto, como filho, né? Como neto não, como filho do próprio filho, numa nova reencarnação. E a mãe já o ama automaticamente. E a esposa de Antônio Olímpio volta também na reencarnação, porque está planejado que ela novamente case-se com ele e receba como filho os 2 irmãos vingativos que inconscientemente terão uma certa distância do pai por todos os fatos já ocorridos. Então a gente mostra o tamanho da misericórdia de Deus, como nós, na maioria das vezes, somos devedores e como temos, sim, a obrigação de ser devotos aos nossos pais que nos recebem não poucas vezes em momentos tão difíceis da reencarnação. Sem dúvida, né, Zé? Que história fascinante, né? Impressionante. E muitas vezes nós nos deparamos com, antes de se concretizar a vida, o João, há algum tempo atrás, há poucos instantes atrás, ele estava definindo dar à luz, né? E lá no útero materno, na visão do feto em desenvolvimento, ele está no escuro. Tem líquido, mas o útero não tem luz lá dentro do útero, né? Apesar de nós termos a capacidade de ver as imagens que o ultrassom consegue demonstrar, mas lá dentro ele está no escuro. E quando ele atravessa o túnel do canal do parto, ele continua no escuro, até que se dá o grandioso momento do nascimento. E para isso ocorrer, muitas vezes é necessário passar pela indústria da morte, né? Que infelizmente nós temos, né, ainda que enfrentar, que o nosso querido Áureo estava lembrando da questão do aborto, né? Da questão do aborto delituoso. E para nós espíritas, o aborto é um crime que é um crime hediondo, é um crime que não tem descrição, um crime não à toa as leis brasileiras continuam rigorosas e não permitem o aborto. E queira Deus que continue assim, mesmo porque o nosso querido Chico Xavier, num determinado momento da sua trajetória, ele garante ou garantia que o nosso país criaria um karma coletivo muito grande para si, se a lei do aborto fosse revogada, né? Ou seja, se o aborto passasse a ser permitido em nosso país. De acordo com as leis atuais, o aborto é permitido quando a mulher corre risco de morte, e na verdade, quando ela corre risco de morte, a curetagem tem que ser feita, porque senão ela vai morrer mesmo, né? E a maioria das vezes o aborto já está em curso, né? Então, praticamente, é uma situação fisiológica. E a decisão não é dela também. E a decisão, exatamente, a decisão não é dela, bem lembrado. E tem a questão daquela mulher que é vítima de estupro, que ela pode
ela pode fazer a opção, a lei brasileira permite que ela interrompa a gestação. Eu particularmente, e podemos dizer os espíritas de maneira geral, eu particularmente sou radicalmente contra, inclusive quando a nova vida se forma pela vítima do estupro, né? Porque aquela vida em desenvolvimento no útero materno da mulher que foi estuprada, aquela vida, ela deve ser levada adiante. Ela não tem nada a ver com aquele ato criminoso do estupro. Nós compreendemos a situação psicológica, a situação conflitiva, né, de altíssima complexidade da mulher que foi estuprada e está gerando em si uma vida. Mas nós também ficamos contentes quando tomamos conhecimento que muitas dessas vítimas de estupro que engravidaram são apoiadas pela sociedade brasileira. A maioria acaba não optando pelo estupro e pelo aborto, desculpe, acaba não optando pela interrupção da gestação, melhor dizendo, e são auxiliadas pelas mais variadas entidades, pelas entidades dos nossos irmãos católicos, pelas entidades dos nossos irmãos protestantes, pelas entidades espíritas e muitas outras, que são favoráveis à vida, não são favoráveis à morte. E tem uma questão também jurídica que eu aprendi com o nosso Reinaldo Azevedo, né, Guilherme, que numa discussão sobre o aborto, então ele diz o seguinte, ele estava discutindo com um deputado, e quando você discute o aborto no meio político, aqueles que são favoráveis à permissão, né, da mulher ter essa opção de praticar o aborto intencional, delituoso, então a questão que envolve os defensores dizem que a mulher tem o direito, ela tem que ter a liberdade de escolher. Então eles levam a discussão para o campo da liberdade. Só que eles não entram na questão fundamental do aborto, da perda da vida, aquela vida em desenvolvimento, da interrupção, vamos dizer, criminosa, daquela vida em desenvolvimento. Agora, por que criminosa? Aí então vem a argumentação desse jornalista, né, o Reinaldo Azevedo. Ele perguntou assim para o deputado: deputado, exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável? Aí o deputado, sim, é crime inafiançável. É crime inafiançável. E nós consideramos que está correto mesmo, tem que ser crime inafiançável, né? Porque como é que você vai... você está interferindo com a ecologia, aquela coisa toda, né? Aí o deputado disse que sim. Pois bem, deputado, se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável, por que o exterminar ovos humanos não deve ser crime? Não deve ser considerado crime? Então, quer dizer, esse argumento para mim, né, eu não tinha conhecimento desse argumento jurídico, né? E sempre tem aquela questão, né, que o pessoal sempre defende, a questão de uma mãe tuberculosa, casada com um pai sifilítico, a mãe engravida do 5º filho. O primeiro filho é tuberculoso, o segundo sifilítico, o terceiro outra doença, o quarto. Aí ela está grávida do 5º filho. E aí, você propõe para aquela mulher abortar o filho? Né? Aí os defensores do aborto intencional dirão, sem dúvida, tem que abortar mesmo. Pois bem, você acabou de abortar Beethoven.
Porque a história de Beethoven é essa. Pois não, Áureo, eu gostaria de ouvir. Eu só queria complementar o que você estava dizendo. A comparação que foi feita pelo jornalista foi brilhante. Sem dúvida. Nós devemos realmente combater o aborto, porque o aborto é a interrupção da vida, né? Mas eu queria fazer um contraponto aqui, porque assim, nós estamos aqui, isso falando também para os ouvintes, que eu acho que é muito importante, porque parece que o aborto é um assunto muito longe da nossa sociedade e ele é muito real. Muito real, né? E muito próximo. E é assim, até para as ouvintes e para os ouvintes que por acaso já se envolveram com uma questão dessa, a doutrina, ela combate o aborto futuro. E ela explica as consequências do aborto já ocasionado. Já ocasionado. Né? Em qualquer dos casos, a liberdade vai sempre funcionar, porque sempre é uma opção da pessoa. Temos o livre-arbítrio. Porém, há as consequências. Sim. Mas nós temos sempre que lembrar o seguinte, porque muitas pessoas que acordaram para o problema, eventualmente já praticaram o aborto, né? Então nós temos que dar um recado para essas pessoas que a misericórdia de Deus é infinita, né? E que a partir do arrependimento, o perdão para esses atos vai chegar para elas também, né? É muito importante nós falarmos isso, porque senão a discussão ela fica num campo muito complexo e fica travada, né? Como você mesmo disse quando a gente estava fora de áudio aqui, é um assunto talvez para um programa inteiro, né? Sim, ou para vários programas, até com a participação do público. Mas nós vamos defender sim a vida sempre pela doutrina, mas vamos dizer para aquelas pessoas que não tinham consciência, porque nós mesmos já talvez praticamos isso em outras vidas, né? De não condená-las, porque nós não somos juízes para julgá-las, e de dar essa esperança do perdão que é real e que existirá a partir do arrependimento, né? Você me fez lembrar de uma história que o Divaldo conta, o Áureo, que uma senhora procurou por ele e ela estava aproximadamente com 40 anos de idade e ela já tinha tido 2 filhos, só que ela havia se tornado espírita, né? Então ela confidencia ao Divaldo que, olha, eu tenho 2 filhos, mas hoje eu me tornei espírita e eu estou muito arrependida porque antes de ter esses 2 filhos, quando eu era mais jovem, tinha 18 anos aproximadamente, eu pratiquei um aborto intencional. E hoje eu carrego essa culpa comigo. E aí ele fez uma avaliação e falou, olha, eu não sei por que você carrega essa culpa. Porque você tem que avaliar que você tinha uma outra compreensão, um outro nível de amadurecimento psicológico, amadurecimento espiritual, você tinha uma outra forma de pensar, e isso tudo contribui para explicar, não que o Espiritismo está aprovando, não que justifique, mas para explicar aquele momento, aquela decisão equivocada. Só que ao mesmo tempo você deve considerar que depois você amadureceu e você não continuou praticando abortos, você não continuou interrompendo outras gestações, fechando portas para outras almas, né? Ou seja, você teve um amadurecimento e levou a cabo 2 gestações e tem os seus 2 filhos, né? Porque é importante tirar esse sentimento de culpa, né? Que eu acho que era mais ou menos isso que que foi a sua intenção, né? Exatamente, porque a doutrina lida e explicada, ela é fria, né? E nós precisamos trazê-la para o nosso dia a dia. Exatamente. Parece até que nós aqui somos todos santos, né? Porque estamos falando de Jesus, estamos falando do Evangelho. Sim. E na verdade, eu vou até pegar um exemplo pessoal. Eu me trato pela homeopatia.
E o meu médico já de quase 30 anos... Faz muito bem. Nós temos uma homeopata aqui também. A nossa querida Sônia é homeopata. O meu médico de quase 30 anos... Aliás, o telefone dela é... o João Lourenço, que é um grande amigo de Campinas, conhece muito bem a minha história e a mim. E no meio de um tratamento aí vieram algumas lembranças de coisas que eu fiz na vida que desonrariam meus pais. Né? A gente está falando de honrar pai e mãe. Áureo, quem de nós não tem as sombras que acompanha, né? Que nos acompanha, como diz o Divaldo, né, Zé Irmão? E eu comentei isso com ele, né? Porque ele é meio psicólogo também. E ele me falou uma coisa muito importante que me aliviou, que talvez sirva aí para as nossas ouvintes e ouvintes que tenham passado por essa experiência. Me ajuda a me aliviar, Áureo, pelo amor de Deus. Ele disse assim, que no momento em que a gente comete alguma ação, qualquer ação, boa ou ruim, existe um motivo. Que é mais ou menos o que você estava falando. Sim, né? sim. Ou é a ignorância, ou é a necessidade, né? Ou é a influência, a fraqueza, a imaturidade. Né? Então é assim, sempre que nós cometemos um erro, principalmente agora falando da má ação, existe um motivo, uma explicação. Ele até deu o exemplo de um criminoso, né? Um assassino, que é pego, julgado, condenado e que cumpre a sua pena, né? Que com certeza, já durante o cumprimento da pena, ele já não é mais a mesma pessoa, que nós nos modificamos, né? Então, sempre que nós incorremos em erros, nós temos uma justificativa, e sempre que nós nos deparamos com o erro, identificamos o erro na nossa vida, nós já nos modificamos, né? É aí que é a misericórdia de Deus funcionando, né? Era isso que eu queria falar. Sim, sem dúvida. Bem lembrado. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e estamos discutindo e refletindo sobre o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E há pouco entramos aqui na discussão do tema que envolve o aborto. E vejam vocês que a gente vai puxando um assunto e um assunto leva a outro, e leva a outro, e leva a outro, né? Mas nós gostaríamos de deixar claro que o Espiritismo, ou a doutrina espírita, como queiram, não proíbe nada. Não proíbe o suicídio, não proíbe o aborto, não proíbe o genocídio, não proíbe o homicídio, não proíbe absolutamente nada. Agora, a doutrina espírita esclarece o que acontece com os espíritos, com os seres pensantes que habitam os corpos aqui na Terra, o que acontece quando eles praticam esses atos. Simplesmente assim, né? Então, a pessoa que pratica o aborto, essas marcas dos abortos intencionais, essas marcas ficarão de maneira permanente gravadas no inconsciente e no perispírito, no corpo espiritual dessas pessoas, e essas pessoas mais cedo ou mais tarde, terão a sua consciência chamada a fazer a devida correção. E nós nos recordamos também de uma história muito tocante, muito bonita, que o nosso querido Divaldo conta. Eu não sei se vocês sabem, mas o Divaldo também foi obsediado. O Chico também foi obsediado, e por muitos anos. Por muitos anos. E essas obsessões, viu, João, que você participa lá com um brilhantismo, né, no esclarecimento dos espíritos nas reuniões de desobsessão, e nessas reuniões de esclarecimento, né, que você fez menção, nós temos a oportunidade de
de comprovar, né, que a maioria dos espíritos que resgatam esses espíritos obsessores, esses espíritos, vamos dizer assim, que encontram-se momentaneamente desencaminhados, a maioria desses espíritos é resgatada pela mãe, né? Ou pela mãe, ou pelo pai, ou por uma tia carinhosa que ela nutria muita afeição, né? Pela avó, bem lembrado. Mas sem dúvida, a maioria é a mãe. E tem um livro também do Divaldo Franco, que a equipe espiritual participa do resgate do Marquês de Sade, né? Do resgate das regiões inferiores do Marquês de Sade. E quando o Marquês de Sade estava lá numa situação em que ele não mais via tanta graça, tanta beleza em praticar aquelas atitudes delinquentes, isso nas regiões inferiores espirituais que nós nos referimos. Quando o tédio quando o tédio alcançou a sua consciência, ele foi resgatado por uma canção que uma tia sua cantava quando ele era pequenino. Aí essa canção tocou o seu coração, né, vamos dizer assim, né, as fibras mais íntimas do seu coração, e ele pôde então ser resgatado e ser levado ao encaminhamento espiritual esclarecido. Mas o Divaldo, num determinado momento da sua existência, ele foi perseguido por um espírito obsessor. E esse espírito obsessor, num determinado momento, numa reunião mediúnica lá na Mansão do Caminho, manifestou-se para o Divaldo e disse: a partir de hoje, nunca mais vou persegui-lo. Logicamente que ele ficou, né? Ele ficou aliviado, né? Quem não se sentiria aliviado, né? E aí o espírito explicou o porquê. Ontem, uma criança foi abandonada nas portas da mansão. E eu sei que a mansão do Caminho, né, aquela obra maravilhosa do Divaldo, e eu sei que a mansão estava lotada, que não tinha onde colocar nenhuma outra criança. E você se esforçou para receber essa criança. Essa criança é a minha mãe. Então, a partir de hoje, eu não tenho motivos mais para persegui-lo. E foi buscar a trajetória dele, né? Porque o Divaldo, assim como o Chico, né, dispensam comentários, e eles sempre tiveram uma vida ilibada, né? Uma vida voltada dedicada para a caridade, dedicada para a implantação da verdadeira moralidade dentro de si, né? Sempre buscando um comportamento ético elevado, né? E por isso que vale a pena, né? Vale a pena persistir no bem, né? E você falou agora há pouco o Zé Irmão citou agora há pouco o Simonetti, e tem uma frase do Richard Simonetti que me veio à mente agora, que ele diz o seguinte, que é tão bom ser bom, que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele também será bom de malandragem, só por malandragem, né? Então, esses eram os comentários que nós tínhamos reservado para hoje. E, pois não, Áureo, fica à vontade. Estamos finalizando. Eu queria deixar uma reflexão no ar. Lógico. Que este tema, ele é bastante complexo, né? Nós falamos aqui. Sem dúvida. De várias consequências da atitude de ser pai ou de ser mãe, das relações, né? E eu queria que nós fôssemos para casa pensando de que a relação mais importante que existe
e que perdura, além das vidas, é a relação entre pais e filhos, né? É só nós pensarmos quando nós éramos crianças, né? O que nós achávamos dos nossos pais, ou qual a falta que nós sentíamos dos nossos pais, né? Este tema particularmente, ele me tocou há muitos anos atrás, porque eu tive um problema com a minha mãe. Eu fiquei 1 ano sem falar com a minha mãe. A minha mãe era meio minha filha, né? Era meio adolescente. E indo ao Paulo de Tarso, eu já era trabalhador da casa, assisti uma preleção do Cláudio Matos. Sim, Cláudio Matos. Que falou justamente do preço do leite, né? Do preço das noites mal dormidas. Exato. E isso me fez me reconciliar com a minha mãe. Hello, né? Hello. Acendeu a luzinha, né? Então, eu queria dizer isso para nós mesmos e para os nossos ouvintes, né? De nós levarmos essa mensagem de Jesus para o nosso coração e tentarmos aplicar essa lição no nosso dia a dia, dando aos nossos pais um pouquinho daquilo que eles sempre deram para nós, um pouquinho das regalias que hoje nós temos, um pouquinho dos mimos que nós recebemos, um pouquinho do supérfluo, para não ficar naquela obrigação de cuidar do pai ou da mãe, porque a lei nos impõe isso, inclusive a lei humana, para nós começarmos a exercitar o amor nas nossas vidas. Então, ligar para o pai ou para a mãe, se está distante, passar na casa deles. Não só no dia de ação de graças, né, como faz os americanos. Mães, né? E fazer um agrado, fazer um passeio com eles, né? Levar a mãe para ver aquela tia naquela cidade distante. Levar o pai para assistir um jogo de futebol, né? Eu, infelizmente, não tenho mais os meus pais encarnados. Pelo meu pai eu pude fazer pouca coisa, porque ele foi muito cedo. Pela minha mãe, eu até consegui fazer alguma coisa, tive um relacionamento legal. Conviveu com bastante. ela, mas quem os tem ainda, e se não os tem, vale para sogra e sogro também, porque a sogra e o sogro foram as pessoas que deram a oportunidade para a nossa cara metade, né? Sem dúvida. Então, se não fossem eles, parte da nossa felicidade não estaria completa. Para nós podermos ver se conseguimos aplicar um pouquinho desse ensinamento, né? E realmente honrá-los e os amar, como Jesus pede e como Deus planejou para nós. Beleza. Muito obrigado, viu, Áureo? Muito bom, viu, Áureo? Muito bonito. Eu quero falar uma coisa rapidamente aqui, que minha mãe, quando eu estava chegando ali já na fase da adolescência, estava naquela fase saindo, né, começando a sair com os amiguinhos, ela me chamou uma vez, eu nunca mais esqueci isso. Ela olhou bem no meu rosto e falou assim: filho, você está saindo com seus amigos e tudo, e no mundo aí fora tem de tudo, mas eu vou pedir que você prometa uma coisa para mim, que você não use drogas, porque no dia que eu souber que você está usando drogas, aquilo vai ser como a morte para mim, ela falou. E ela falou de uma maneira tão profunda assim, tão séria, que depois, obviamente, sempre morei numa região pobre de São Paulo, e eu via amigos usando e tudo mais, mas eu nunca tive coragem nem de tocar. Me faltavam as forças, assim. Muitos amigos queriam provar alguma coisa, e eu nunca tive coragem de tocar naquilo, assim. Isso me marcou muito mesmo. O evangelho no lar que a deusa comentou, né? Exatamente. Então, só isso que eu ia falar. Pois foi importante. Pois não, Zé, muito obrigado. Marcos, suas despedidas, fique à vontade. Obrigado. Eu acho que a palavra, é tratar os pais com dignidade, né? Não só os pais, os idosos, os avós, enfim, os sogros. E mais do que isso, é respeitar o que eles querem. E às vezes a gente acha que nós estamos certos, eles estão nos pedindo algo, a gente fala: não, isso para você não tá bom. Ou seja, dê ouvidos a que eles nos falam,
né? E trate-os com muita dignidade, porque é como ouvimos aí, relegá-los a um quartinho lá no fundo, pensando que aquilo é o bom para eles, não, né? Prestar atenção que eles nos falam, eles trate com dignidade e dê ouvidos a que eles têm a dizer, né? E faça o que eles querem, né, fazer, evidente, dentro de uma lógica, evidente, mas sempre prestando atenção nas mensagens que chegam. Isso aí, muito obrigado, boa noite a todos. Beleza, a importância de dar atenção, né, Marcos? Bem lembrado. Pois não, Guilherme? João, suas despedidas, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Eu que agradeço, Marcelo. Queria mandar um abraço para todos os pais, todas as mães, né? Para minha mãe que já se encontra no plano espiritual,